Quem pode resistir diante do nosso Deus? Faraó continua com o coração endurecido e Deus manifestando o seu poder. No capítulo 8, o texto bíblico vai continuar ainda com algumas pragas que Deus enviou no Egito. Faraó havia dito que libertaria o povo, mas após as rãs terem sido mortas por Deus, Faraó endureceu novamente o seu coração para que não libertasse o povo. No versículo 16, então, o texto bíblico vai nos dizer que Deus enviou piolhos diante do Egito. Arão tocou com sua vara sobre a terra e o enxame terrível de piolhos invadiu todo o Egito, trazendo mais mal ao povo. Porém, Faraó de forma alguma se prostrou diante disso. Antes, mais uma vez, seu coração permaneceu endurecido. Partindo do versículo 20, nós vamos falar de mais 3 pragas a qual o Senhor enviou no Egito. E essas pragas, elas trouxeram agora um mal um pouco mais físico. O povo sentiu na pele e também em seus animais o que Deus estaria mandando diante daquele povo. Então, no versículo 20, diz que Moisés ele retorna a Faraó, dessa vez com mais um pedido para que o povo pudesse ser liberto e adorar ao Senhor no deserto. Com essa tentativa de um diálogo, vem mais uma promessa, dizendo: olha, caso não liberte o povo, mais uma praga. Dessa vez, a praga de moscas viria sobre a terra. Porém, no versículo 22, agora o texto vai colocar Deus fazendo uma separação entre o povo do Egito e o seu povo que estava na terra de Gósen. E isso, irmãos, para nós é algo extremamente importante, porque o cuidado de Deus para com o seu povo é um cuidado constante. Deus faz de tudo para que possamos estar bem diante da sua presença. Porém, o texto vai continuar nos dizendo que, com a vinda desses mosquitos ou dessas moscas, a terra foi corrompida. As moscas trouxeram males materiais diante dos egípcios. Faraó, então, no versículo 28, a princípio se mostra maleável com o que aconteceu diante da sua terra. Ele faz uma proposta para que o povo até saísse do Egito, mas que não fosse muito longe. Mas não demorou muito. Faraó, no auge da sua soberba, da sua loucura, ele não deixa o povo ir. Versículo 30, mais uma vez, o seu coração é endurecido diante de Deus. Porém, no capítulo de número 9, se inicia dizendo: deixa o meu povo ir para que me sirva. Porém, o texto vai dizer que Deus estaria enviando uma praga de morte aos animais dos egípcios. Porém, mais uma vez, o Senhor mostra o seu cuidado para com o seu povo. Os egípcios foram feridos, seus animais foram feridos de morte. Mas o texto vai dizer que o gado de Israel, os animais do povo de Deus, permaneceram vivos, e isso causou mais indignação a Faraó, de modo que ele mais uma vez endureceu o seu coração, não ouvindo a voz de Deus, o chamado de Deus, que é para que libertasse o povo, deixasse o seu povo ir para que pudesse servi-lo. Porém, algo diferente vai acontecer agora na próxima praga. Deus não dá nenhum aviso a Faraó. Deus não fala absolutamente nada, só diz para que Arão jogasse para cima as cinzas. E o texto vai nos dizer que os egípcios foram acometidos de úlceras. O povo ficou totalmente debilitado com essa doença terrível. Eles tinham úlceras, tinham sarnas, doença de pele, e isso trouxe um mal gigantesco diante do povo. As moscas trouxeram um malefício material, tomando conta das lavouras, destruindo aquilo que era possível destruir. A próxima praga trouxe morte aos animais, mais dano material.
Porém, nesta praga, Deus toca diretamente no povo, assim como em Faraó. Não tinha mais como fugir, não tinha como mais esconder que Deus estava agindo diante daquele povo. E no versículo 11 é o que para nós hoje vai nos deixar uma lição interessante, que é quem pode resistir diante de Deus. Versículo 11 diz o seguinte: de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Os magos de Faraó agora estão totalmente prostrados. Não há como estarem de pé, não há como resistirem a esse Deus, não há como tentar mostrar poder depois de tudo o que havia acontecido no Egito. No livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6, olha o que diz o texto. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois não és dominador sobre os reinos da gente? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não há como resistir ao nosso Deus. Aos inimigos do povo de Deus, Deus estava mostrando todo o seu poder e a sua glória. A nós, um exemplo simples e objetivo de obediência, que de fato devemos fazê-lo com amor, temor e muita alegria. Resistir a Deus não é algo bom, não é algo fácil e nem é vantajoso ao homem. Vivemos um momento difícil na história da nossa igreja. As pessoas têm no auge de umas doutrinas estranhas, no auge de uns ensinos que o texto diz que são doutrinas de demônios. As pessoas têm até colocado ou tentado pôr Deus na parede. Mas para nós é: quem pode resistir a Deus? Quem pode parar diante do seu poder? Se Deus deu uma negativa, apenas obedeça. Não queira ficar por aí pulando, gritando, esperneando, tendo alguns exemplos. Exerça a sua fé, ponha Deus na parede, porque com a sua fé, muito cuidado com esse tipo de ensino. Nós não podemos resistir diante de Deus. Se o Senhor disser sim, é sim. Se disser não, é não. Muito cuidado com algumas orações que algumas pessoas fazem por aí. Não é apenas exercer a fé, e sim o temor e o amor diante do nosso Deus. Porém, no versículo 15, para a gente finalizar aqui o vídeo, diz: porque eu já poderias ter estendido a mão, ferindo a você e ao seu povo com uma praga, que os teria eliminado da terra. Ufa! Como Deus é longânimo. Deus disse a Faraó: eu já poderia ter destruído e eliminado você e todo o seu povo, com uma só praga, com uma só ordem. Para Deus não há nada difícil ou impossível, mas Deus é longânimo demais. Deus é misericordioso. Mas o conselho de hoje é: não abuse da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus. Não se esqueça: o que o homem plantar, isso também ceifará. Não queira resistir diante do Senhor. E Deus te abençoe.